Quando se fala em ser streamer, criador de conteúdo e etc, normalmente o que as pessoas pensam é sobre ser famoso e ganhar dinheiro fazendo o que gosta. Mas também é importante a gente falar de alguns pontos negativos de se tornar uma figura pública. E isso é importante pra gente poder tomar alguns cuidados mesmo estando bem no começo da nossa carreira. Então hoje a gente vai falar sobre 6 armadilhas a respeito de criar fãs e como evitá-las. Então, bora lá! Olá, boas-vindas ao Escola para Streamers. Eu sou o Edu Marques, estudante de publicidade, criador de conteúdo e quanto mais sono eu tenho, mais dificuldade eu tenho de ir pra cama. Inclusive eu tô gravando esse vídeo depois de ter dormido só por 4 horas. A primeira coisa que a gente precisa pensar é que a partir do momento que a gente se coloca uma figura pública, sempre vai ter alguém te observando. Por mais que você esteja bem no começo, sempre vai ter alguém ali prestando atenção nas coisas que você fala. E você não faz ideia como isso é verdade. E eu não tô falando isso pra você começar a ficar paranoico, ficar preocupado, nossa, eu tenho que cuidar com tudo que eu falar, até ficar com medo de falar alguma coisa na internet. Mas é importante sim que você comece a considerar algumas coisas que você fala, a forma como você fala, como você se comporta e tudo mais. O que não falta são exemplos de streamers que hoje são muito grandes e que tiveram problemas com coisas que falaram lá atrás, lá no começo da carreira. Ou então alguma coisa que fizeram. Então tem ali casos de preconceito, casos de assédio sexual. E eu não tô falando isso querendo passar qualquer mensagem do tipo assim, então vou começar a pensar nas coisas que eu faço errado, vou começar a esconder o que eu falei e tudo mais. Não é isso. O ideal é que você não faça esse tipo de coisa, não seja essa pessoa. Uma coisa muito importante a gente entender aqui é que existe uma diferença muito grande entre você dar uma opinião e fazer uma afirmação. Porque tem gente que solta umas afirmações absurdas e depois quando elas são confrontadas, as pessoas questionam, elas falam, não, mas é só uma opinião. E opinião é, por exemplo, eu prefiro maçã do que laranja. Falar que uma pessoa X é pior ou melhor por conta de características Y, isso não é opinião. Então, quando você for falar alguma coisa, considere muito bem se isso realmente faz sentido, se é só uma coisa que talvez você acha, mas você não tem certeza. É importante que a gente desenvolva a habilidade de estar sempre se auto-questionando sobre as coisas que a gente mesmo acredita, sobre as nossas próprias crenças. Porque depois que a palavra saiu da boca, você não tem mais nenhum controle sobre ela ou sobre qualquer coisa que ela possa causar. Além disso, é muito importante que você seja uma pessoa honesta consigo mesmo e também com as outras pessoas. Porque se você for uma pessoa realmente honesta, quando você cometer algum erro, vão ter pessoas ali que vão te apoiar. E é importante que quando alguém apontar um erro que você cometeu, ao invés de você sair xingando, esperneando aquela coisa toda bem infantil, né? Você considere o que a pessoa tá falando, pense com bastante calma pra ver se não tem alguma coisa ali que faz realmente sentido. E se você percebeu que errou, seja honesto e admita o seu erro. Mas não admita simplesmente porque você tá com medo de perder público, perder dinheiro, qualquer coisa desse tipo. Porque as coisas que você fala, elas têm que condizer com as coisas que você faz. E falando em fazer coisas, se você quiser conhecer o conteúdo que eu faço lá na Twitch, eu vou deixar o link aqui em cima e também aqui embaixo, beleza? Segundo ponto, é possível que em algum momento você vai começar a ganhar mais dinheiro com as coisas que você tá fazendo. E quando esse momento chegar, você tem que tomar muito cuidado pra não deixar o dinheiro e a fama subir a sua cabeça. E por incrível que pareça, isso é uma coisa que acontece mesmo com pessoas que estão lá bem no começo. Lá consegue já uns 50 views, já acha que é super famoso e já começa a querer pisar nos outros. O que não falta por aí é exemplo de pessoas que tiveram esse problema. Tem streamer, tem jogador de futebol, tem um monte de coisa. A gente nunca pode esquecer de onde a gente veio e como a gente começou. E se você é uma pessoa que tem sorte de ter tido alguns privilégios, ter nascido com uma condição financeira melhor, nunca deixe de praticar empatia com as outras pessoas. Converse com outras pessoas mais humildes, mais pobres e realmente ouça a história delas, ouça a realidade delas. Uma coisa que eu vejo muito é gente que nasceu com uma condição financeira melhor e simplesmente trata as pessoas que são mais pobres como se simplesmente fossem todo mundo preguiçoso. E se tem uma coisa que eu tenho certeza que brasileiro não é preguiçoso. É só a gente olhar ao redor e ver a quantidade de pessoas que pegam umas 2, 3 horas pra ir trabalhar, que tá sempre procurando alguma coisa pra fazer pra poder ganhar algum troquinho pra pagar as contas em casa. Então é importante que desde o começo a gente tenha o hábito de se colocar no lugar das outras pessoas. Terceira armadilha, não planejar de forma correta. Isso é uma coisa que eu já falhei, vira e mexe eu acabo falhando isso também e todo mundo passa por isso. Que é muitas vezes você acabar passando uma mensagem errada daquilo que você gostaria de realmente falar. Um exemplo muito claro disso são streamers, principalmente no começo, que saem pedindo follow desesperadamente. E daí que saem as coisas de follow for follow, as pessoas que aparecem aqui no canal e em outros canais postando o link da live pedindo as pessoas seguirem. E eu entendo como é que é lidar com a ansiedade no começo, quando você não tem pessoas, você criar o conteúdo, você fazer lives e tudo mais e não ver ninguém aparecer no seu canal. Mas a gente precisa entender que isso é uma
coisa de longo prazo. Criar conteúdo e ter pessoas que vão se interessar por aquilo que a gente faz é uma coisa que tem que ser desenvolvida com o tempo. Fazer divulgação é importante? Claro que é, mas mais importante é você aprender a fazer um bom conteúdo primeiro. Porque se você não tem um bom conteúdo, o que você vai divulgar para as pessoas? Então tome cuidado com sair divulgando em excesso. Planeje o que você vai fazer, planeje a sua live, planeje o seu conteúdo e planeje também as suas divulgações. Inclusive, se você quiser algumas sugestões de como divulgar melhor a sua live, aqui em cima eu vou deixar um link que a gente fala sobre isso. Quarta armadilha: não perceber que os erros das pessoas que estão ao seu redor também refletem em você. Então é importante você também tomar cuidado com as pessoas que você se envolve, as pessoas que você vai fazer parceria, colaboração e tudo mais. Inclusive é uma coisa que a gente já falou aqui no canal sobre a colaboração e como ela é a parte mais importante e a que mais ajuda no crescimento de um canal. Mas não é por isso que você vai fazer colaboração com uma pessoa que tem valores completamente opostos do seu. Mesmo que seja um streamer ou um criador de conteúdo qualquer, muito grande. Talvez no primeiro momento você vai ficar meio tentado, mas no longo prazo eu te garanto que não vai valer a pena. Também cuidar com os amigos, com as pessoas que às vezes você joga junto na sua live. E isso pode parecer uma coisa muito óbvia, mas tem muita gente que esquece. Você anda com pessoas que são chatas, as outras pessoas vão achar que você também é chato. E entenda que você é a média das pessoas ao seu redor. Isso é uma coisa que a gente falou bastante nessa live sobre criatividade, então acho que depois vale a pena você ir lá e dar uma olhada. E antes de eu ir para a próxima parte, deixa eu dizer que se você gostaria de criar um conteúdo mais interessante, aprender a divulgar a sua live e melhorar o seu canal, não deixa de se inscrever aqui na escola e ativar todas as notificações para você não perder nada do que tá rolando, beleza? Quinta armadilha: responder todo mundo. E isso é uma coisa que você pode achar estranho eu estar falando, porque é importante você interagir com as pessoas, tentar responder o máximo de pessoas possível, mas também é importante entender que depois de um tempo isso vai ser praticamente impossível. E aí você pode acabar caindo numa armadilha de começar a se sentir mal por não responder as pessoas. E aí, se você começa a querer responder todo mundo, você não consegue dar conta das coisas que você tem que fazer. Então você fica dividindo essa coisa assim, responder é ruim e não responder também é. Então a primeira solução para isso são as lives, que são coisas que a gente já tá aqui para fazer mesmo, ou então fazer um vídeo para as pessoas respondendo a pergunta de uma pessoa. Porque assim, ao invés de você fazer uma interação um para um, você faz uma interação um para muitos. E isso sem deixar de mencionar a pessoa que veio fazer a pergunta, que veio interagir com você. Inclusive, isso é uma coisa muito importante para você criar uma comunidade de fãs. Uma coisa que você pode fazer conforme você for crescendo é contratar pessoas para responder o público. Mas aqui um cuidado que você deve tomar é não fazer com que essas pessoas se passem por você. É importante que fique claro que essas pessoas são contratadas, que elas estão ali para te representar. E antes de a gente ir pro último, vamos falar agora do Stream Nerd da semana. E o Stream Nerd da semana é o Febrix TV, que faz um conteúdo de variedades lá na Twitch. Quer passar um paninho no carro aí pra ficar bonitinho? Quanto que é? Seja o que tocar no seu coração. Seja o que tocar no seu coração. E é daqueles tiozinhos gente boa que interage com o pessoal, faz uns comentários engraçados. Então vai lá, conhece o conteúdo dele, eu vou deixar o link aqui em cima e também na descrição. E não esquece de comentar a live dele com o hashtag StreamNerds, beleza? E a sexta armadilha que afeta tanto quem tá começando quanto quem já formou um público é o burnout. O burnout, se você nunca ouviu falar, não tem uma tradução muito clara em português, mas acho que a coisa mais próxima seria um esgotamento mental. E o burnout pode ser uma coisa bem séria que tem gente que chega a ser internada no hospital. Não consegue fazer nada, chega a desmaiar, cara. É feio. Eu mesmo já tive isso, a minha não foi tão pesada, não tive que ir pro hospital, nada disso, mas eu fiquei 3 dias inteiro deitado na cama sem conseguir levantar pra fazer nada. E cara, quem já teve vai entender o que eu tô falando, é uma sensação horrorosa. E o primeiro ponto para você evitar um burnout é você ter uma boa noite de sono. Então, se você precisa 6 horas de sono, 7, 8, organize a sua rotina, organize seu dia para que você possa ter as suas horas de sono que você precisa. Não faça tudo sozinho. Se você tiver com muita tarefa, divida a tarefa com outras pessoas que possam te ajudar. E se você não tem outras pessoas que possam te ajudar, começa a reduzir essa tarefa. Faça o que realmente é importante. Foque em algumas coisas. Sempre conte com a sua rede de suporte, que pode ser a sua família, os seus amigos, a galera que você joga bola. Ou seja, foque nas coisas que realmente interessam. Isso é um dos motivos por que a gente fala tanto aqui no canal, principalmente se você tá no começo, que você não deve fazer live todos os dias. Porque você precisa passar por esse tempo de aprender a fazer conteúdo, aprender a fazer divulgação, aprender a como lidar com o canal, organizar todas essas coisas. E imagina fazer essas coisas junto com fazer live todos os dias. E ainda possivelmente você deve ter um trabalho, deve ter outras responsabilidades com a sua família, com namorada, com esposa, com esposo, tarefa, trabalho de escola, de faculdade. Então, em resumo,
faça menos, mas faça melhor. Assim você evita se desgastar à toa e você vai fazendo as coisas bem feitinha aos poucos. E eu tenho uma dica bônus, mas antes de eu ir pra ela, deixa eu te convidar a se inscrever lá no meu canal que eu faço no YouTube, onde eu crio um conteúdo sobre variedades. Eu vou deixar o link aqui em cima e também na descrição. Como bônus, é importante que você tome cuidado com o seu endereço e com o seu telefone na internet. Pode parecer um erro bem besta, mas eu mesmo já cometi esse erro. Eu tinha lá o meu telefone aparecendo no meu Instagram. E eu dei sorte que não veio ninguém lá estranho, veio um pessoal gente boa lá pra conversar normal comigo, mas é uma coisa que pode ser um pouco complicado se deixar lá o seu telefone pessoal. E essa é uma coisa que você pode acabar fazendo mesmo sem perceber. Às vezes você tá lá numa live, bateu uma fome, você vem de pedir uma comida no iFood. Só que lá no cantinho do iFood aparece o seu endereço. E às vezes é uma coisa que você tá tão acostumado a olhar pra página que você nem percebe isso e acaba vazando na sua live. Uma coisa que pode acontecer é você criar uma página e você vai lá e compra um domínio, compra um endereço, a URL lá para ir pro seu site. E quando você compra um domínio, você precisa colocar lá o endereço da pessoa que tá comprando. E essa é uma informação que ela fica pública na internet. É possível você saber quem é a pessoa que comprou aquele domínio e qual é o endereço daquela pessoa. Então, se você for comprar um site e você não tiver outro endereço para colocar além do da sua casa, você pode contratar nos Correios, por exemplo, o serviço de caixa postal, que lá vai ter um endereço e você pode usar esse endereço para criar o seu site. Outra coisa que é importante você tomar cuidado é que com o tempo você vai querer se tornar cada vez mais criador de conteúdo e você vai estar sempre com o celular procurando alguma coisa para filmar, para tirar foto. E numa dessas você pode acabar filmando a sua casa, o seu endereço, um carro que tem na sua garagem. E, por exemplo, tendo somente a foto da sua casa, é possível encontrar o endereço dela usando os mecanismos de busca. Ou então, às vezes, você recebeu um pacote do correio, você tá super empolgado, você quer fazer um open box. Aí você vai lá, a primeira coisa você pega o celular mostrando abrindo todo o pacote bonitinho. Só que você esquece que muitas vezes no pacote tá lá o seu endereço também. Então tome muito cuidado com vazar informações pessoais na internet, porque tem muita gente esquisita por aí. E se você gosta do conteúdo que a gente faz aqui no Escola para Streamers, comenta aí embaixo com alguma coisa que você gostaria que eu fizesse no próximo vídeo. Porque assim, além de ajudar a gente a continuar produzindo, a gente ainda faz uma coisa pra você. E você sabe como criar conteúdo de uma forma simples? Se você quiser saber, nesse vídeo aqui do lado eu te conto. Então é isso, um abraço e até mais.